um dia, né, de paz, um dia de alegria para todas as pessoas que nos assistem, que nos ouvem, e me solidarizar com todas as famílias que tiveram vítimas, perderam seus entes queridos para a Covid-19, desejar que todos nós tenhamos vacina, né, o mais rápido possível, e que passemos por esse momento de extrema dificuldade, que é a fome, e cada um de nós possa contribuir, né, com a nossa solidariedade para que a gente possa vencer esse momento tão difícil. Então, primeiramente eu queria agradecer a sua postura de ligar para o programa ainda no dia de ontem, né, durante o programa inclusive, para prestar esclarecimentos à população. Você que não nega a responsabilidade, no caso, que você era líder da oposição na época, estava vereador presente, né, naquela sessão que aprovou o Código Tributário e também, né, outras leis, né, foi um pacotaço, digamos assim, né, e tem essa postura de explicar para a população. A gente inclusive fez o pedido formal à prefeitura para que também agendasse uma entrevista com a secretária da Fazenda, doutora Rosiane, né, Rosiane, que está na pasta. A gente sabe que à época o secretário era o Daniel Grave, que foi exonerado, mas ela já participava no governo, na Secretaria de Planejamento. Não é possível que ela não tenha tido acesso a esse código, e hoje ela responde pela pasta. Então, ninguém melhor que ela para dizer das dificuldades da prefeitura, né, os impactos, né, que podem haver para o contribuinte, inclusive contribuintes que podem não ter condição de pagar e aí começar a realmente não pagar, em outros casos até sonegar o imposto, né, os impostos. Eu até relatava aqui, ontem, algumas pessoas me mandavam contas de energia em que o valor da COSIP aumentou em 10 vezes o valor que se pagava no mês anterior. Então, assim, é uma bomba para o contribuinte, né, que vai ter que arcar com esses altos custos, né, numa época de pandemia. Mas vamos lá, Tó. Eu queria que você explicasse para os ouvintes, né, como é que se deu essa votação, como é que a Câmara recebe esse código, e a fala, principalmente do atual presidente da Câmara, o Clédio da Banana, que é a época era líder do governo, e que em entrevista a uma co-irmã nossa admitiu que não leu o Código Tributário. Isso é uma questão isolada do vereador Clédio da Banana, ou foi algo realmente, né, do todo da Câmara de Vereadores, ou se teve alguém realmente que votou a favor do código porque achava necessário, né, colocar esse valor aí, esse sobrepreço nas costas do contribuinte alagoense? Fica à vontade, Tom. Primeiro, Caio, eu quero deixar bem claro de que, para nós da oposição, o mais cômodo era votar contra o código ou nem permitir que entrasse. Porque nós tínhamos, eu, Luciano Sérgio e o vereador João Henrique, que fizemos uma campanha contra o Joaquim Neto, tivemos uma candidatura própria, né? Teve o Darlan, que era da oposição, Darlan, vereador Lins, vereador Baqueiro, vereador Gode, que era da oposição, além de Caio. Não é? Então nós tínhamos assim, não sei se esqueci alguém. Luciano Almeida. Mas nós tínhamos 9 vereadores. Oi? Luciano Almeida. Nós tínhamos... E Luciano Almeida, isso. Então nós tínhamos 9 vereadores que não comungavam, que não caminhamos junto com o Joaquim. Não é? Então para a gente era muito cômodo não votar ou votar contra. Mas eu li grande parte do código, não vou dizer que o li completo, é uma matéria extremamente complexa. E quando eu cheguei na parte de IPTU, eu vi que ali já me dava todas as informações necessárias para ter um voto contra. E aí nós sentamos e discutimos, tanto com o Daniel Grave, que é secretário da Fazenda, quanto com um servidor público, que é advogado municipal, Montangil. Rose, nesse momento, não estava presente. Foi para discutir outras questões, mas essa questão do Código Tributário Municipal, Daniel Grave e Montangil. E ele nos explicou todo o porquê que o código deveria ser votado. E nós também colocamos as nossas dúvidas. Tivemos 2 reuniões. Inclusive, ele apresentou uma parte dessa reunião, de uma dessas reuniões, no PowerPoint. E veja, qual era a nossa dúvida?
se esse código atingia em cheio os pequenos contribuintes, o pequeno comerciante, que nós também nos preocupamos com o comerciante, e a população em geral, não é num momento tão difícil como pandemia. O que é que Daniel Grave nos garantiu? Que precisava que o código fosse votado no ano passado, para que ele já pudesse valer a partir desse ano, principalmente porque precisava cobrar o ISS dos cartões de crédito e do leasing e outras questões mais no destino, porque precisava de que isso fosse aprovado pelo Código Tributário Municipal, que o nosso era de 2001. Não é? Então, esse foi o primeiro ponto que ele trouxe. E isso favoreceria recursos do município. Dinheiro que poderia estar sendo arrecadado por Alagoinhas, que estava sendo arrecadado em sua maioria por São Paulo. Então, nós também nos sensibilizamos com isso. Veja que para a gente era muito fácil votar contra ou não votar. E esse foi o primeiro ponto. E o segundo ponto que eles pediram foi a questão da COSIP, a contribuição de iluminação pública, que é que eles avaliaram. Avaliaram de que pessoas, indústrias, na verdade, que pagavam, que gastavam até 2.000 quilowatts, pagavam um valor. E essas mesmas indústrias, quem gastava 10.000 quilowatts, pagava esse mesmo valor de quem pagava 2.000 quilowatts. Pronto, a modificação foi nesse sentido. E aí a gente acabou alterando as faixas que todos que eram acima de 2.000 e começamos e alteramos as faixas. Criamos faixas de 2001 a 5.000 quilowatts, pagava um valor, de 5.000 a 7.000 pagava outro valor, de 7.000 a 10.000 outro valor, quem gastava de 10.000 quilowatts a 20.000 quilowatts um outro valor, e acima de 20.000 quilowatts um outro valor. Qual foi a justificativa da prefeitura? Eles que tinham todas as informações acerca das classificações econômicas das empresas, sabiam quem eram as empresas, o perfil das empresas, aí nos disseram que esses valores só atingiam grandes comerciantes, que era injusto pagar o mesmo valor de um pequeno comércio. Hoje nós já vimos que essa informação que a prefeitura nos trouxe foi uma informação incorreta, porque pequenas padarias, eu tenho alguns recibos também que eu recebi, algumas padarias que são considerados como indústria, né, tem pagado também um valor muito alto. Já entrei em contato com o Roberto Torres, entrei em contato já com o Cleto da Banana, com o prefeito. Vamos ter uma reunião hoje para discutir e ajustar essas questões. Perguntei a ele o que é que muda mais no código, para que a oposição pudesse estar mais tranquila para votar. Não é? E ele disse, olha, o código não muda mais nada além disso. A gente não mexe em IPTU, a gente não mexe em ISS, a gente não vai mexer em nada. O código vai ficar igual. Só vai ter algumas adequações para que fique adequado, né, à legislação nacional e estadual. Essa foi a informação que nós tivemos. Já agora, aí nós sentamos e aprovamos o código. Já agora, em fevereiro, eu, discutindo com os taxistas um novo projeto de lei, verifiquei que houve uma mudança do ISS para taxista. Aí já iniciamos o processo desse debate. E vimos também que mudou algumas alíquotas para ISS de determinadas empresas, que foi 5% para quase todo mundo. Não é? Então, e aí eu tive uma conversa com a Rosiane Conceição, que hoje é a secretária de Fazenda, e não só eu, mas os vereadores de agora. E ela ficou de verificar, de fazer uma avaliação do que é que tinha no código anterior, as alterações que tem no código atual e o que é de adequação de legislação estadual e nacional. Paralelo ao que ela está fazendo, nós também estamos fazendo o nosso, para poder ajustar essa questão, esses erros, esses problemas que existiu no Código Tributário Municipal. O grande problema, Tó, é que a questão não se resume só a ISS, né, e a COSIP, que na minha opinião já seriam até elementos muito fortes para a gente rechaçar de pronto esse Código Tributário. Mas ele atinge sobretudo o IPTU, que praticamente criminaliza quem tem patrimônio. A propriedade privada em Alagoinhas é altamente criminalizada, com a alíquota que pode chegar a 15% do valor venal do imóvel. Uma coisa absurda,
né, que fere o princípio do não confisco. Aliás, existem vários assintes a princípios tributários, princípios constitucionais, ou seja, a lei é ilegal, eminentemente inconstitucional, né? E você coloca aí que praticamente é como você comeu na mão dos outros, né? Porque você comprou uma conversa do governo enquanto oposição. É algo que para mim é um pouco inadmissível do ponto de vista de complexidade dos temas abordados no Código Tributário, até porque são mais de 200 páginas, né, com situações que incidem na vida do contribuinte, né, que de certa forma concede, né, aos vereadores o poder de representá-los, né, e, né, a base de uma remuneração que, diante da realidade brasileira, é uma boa remuneração, R$ 12.500, né, se o código for enviado, né, com pressa, em urgência urgentíssima, o correto seria vocês não votarem por não ter tempo. A obrigação do executivo era enviar com antecedência o projeto, discutir com antecedência o projeto e aí vocês votarem. Mas não se passa por Comissão de Constituição e Justiça, pelo menos não apreciaram como deveria. Não há nenhuma parecer jurídico por parte da Câmara, e a Câmara possui um setor jurídico, não é possível que ninguém tenha avaliado. E o próprio presidente da Câmara, na oportunidade, você me permita, teve uma postura completamente contrária, como, por exemplo, o empréstimo da Ufinisa, né, que ele negou a urgência urgentíssima, né, inclusive a revelia do governo municipal, e no ponto do Código Tributário ele toma uma postura completamente diferente, né? Então, eu não sei até que ponto a gente deve achar que é uma ingenuidade por parte da oposição, ou se há realmente um relapso, né, por parte da bancada oposicionista e aí da Câmara como toda, porque, né, esse código ser aprovado do jeito que foi aprovado é realmente um tanto quanto de indignar a população, né, Tom? Olha, Caio, aí depende muito da avaliação de cada um, né? Eu assumo a responsabilidade de, enquanto líder da oposição, de ter me preocupado demais no futuro e no desenvolvimento da nossa cidade, porque o pensamento inicial é esse. E aí não é ingenuidade, não é porque o governo assumiu um compromisso. Foi um governo recém-eleito que tem teoricamente a confiança da população, não é? E, na verdade, quem é que imaginaria que um prefeito de uma cidade recém-eleito, né, que teve a confiança da população, no momento de pandemia, vai enviar um documento para a Câmara, vem fazer 2 reuniões com todos os vereadores e enganar um poder legislativo municipal? Não é? Aí, o problema aí não é de ingenuidade, não. O problema aí está na concepção dos poderes e na concepção das pessoas. Porque tanto nós, da Câmara de Vereadores, quanto a Prefeitura Municipal, quanto a sociedade, enquanto controle social, todos nós queremos uma única coisa, o melhor para a sociedade. O que fica aparecendo é que a sociedade elege um prefeito, estou dizendo que fica aparecendo, dá a parecer que a sociedade elege um prefeito que não é honesto e elege uma Câmara de Vereadores para fiscalizar o tempo inteiro. Ou seja, mas não é isso, não é? Essa concepção é que está equivocada, mas quero assumir aqui a responsabilidade diante do que aconteceu, não é? Porque eu não voto projetos sem que eu tenha o devido conhecimento. Esse projeto foi por essa questão. Então, eu quero assumir aqui a minha responsabilidade, não é? Em nome de toda a oposição, porque eu era o líder da oposição, de que nós votamos com uma intenção e, infelizmente, a intenção foi outra. Mas vejo no Executivo Municipal a vontade em resolver a situação. Vejo isso no Executivo. Então, nós podemos resolver essa situação, mas a responsabilidade, naturalmente, foi minha, porque eu era o líder e eu conduzia a equipe naquele momento. Chico Reis, José Gomes. Primeiro, deixa eu saudar, demonstrar todo o meu respeito e admiração por ele. Principalmente num momento difícil como esse, quando ele não foge à responsabilidade e se coloca como um legítimo representante do povo, um representante que eu gostaria de ter,
que assume os seus erros, os seus defeitos também, e acho isso importantíssimo, porque ninguém é completamente certo. E mais ainda, a confiança demonstrada no administrador municipal, no sentido de facilitar o seu caminho, para que ele pudesse trazer de volta, através dessa facilidade, mais facilidade para a vida do alagoense, que tanto votou em Thor, como votou nele também. E laquear a confiança de uma pessoa que demonstra esse altruísmo, que me parece, nessa condição aí, o que é repugnante, Caio Pimenta. Acho que todos nós podemos errar. E, sem dúvida, acredito que na função parlamentar que o Thor assume, mais cuidados deveriam ser tomados. Mas a confiança é inerente ao ser humano. A possibilidade de acreditar, de acertar, é inerente. E na função que ele está, ainda mais, porque ele é cobrado por resultados dioturnamente. E veja que o que foi apresentado, ele fala que o que foi apresentado a ele foi um sofisma, né? E ele votou nesse sofisma. Eu não gostaria de ser uma pessoa para arrotar conteúdo que não tem, e vou pedir ajuda aqui para, inclusive, traduzir o que é sofisma para os nossos ouvintes que, assim como eu, não tem essa capacidade elástica de compreensão. Sofisma é um argumento ou raciocínio concebido com o objetivo de produzir a ilusão da verdade, que, embora simule um acordo com as regras da lógica, apresenta, na realidade, uma estrutura interna inconsistente, incorreta e deliberadamente enganosa. É uma argumentação que apresenta verossimilhança ou veridicidade, mas que comete involuntariamente incorreções lógicas, paralogismo. Então, o que foi apresentado a Thor, na verdade, foi um sofisma, o que me leva a ficar ainda mais distante da administração municipal, porque laqueou a boa-fé. E isso, para mim, não tem nenhum tipo de análise que não possa levá-lo a uma condição amoral. E eu não gostaria que o meu representante fosse uma pessoa moral. Thor, nós nunca estivemos juntos na mesma margem política. Estivemos distantes literalmente, um em confronto com o outro, em margens diferentes. Mas nós sempre tivemos uma ponte de respeito e de entendimento para trafegarmos e chegarmos um ao outro. Se eu tivesse que decidir na minha vida, se tivesse que apresentar uma solução, se eu tivesse que votar nesse momento em quem eu acredito, o meu voto, sem dúvida nenhuma, não obstante todas as diferenças políticas ou ideológicas que eu pudesse ter com o vereador Thor Pimenta, sem dúvida nenhuma, a minha confiança repousaria sempre em Thor, pelo que ele foi e pelo que ele é, e pela coragem com que assume erros cometidos, diferentemente das pessoas que estão à frente da condução dos destinos de nossa cidade. O Thor, ele realmente, a gente tem que parabenizar a postura dele de coragem, inclusive assumindo, né, o que lhe cabe, né, de culpa, entre aspas, pelo que aconteceu. Mas o Thor fala que a administração municipal está com boa vontade para resolver o problema que ela própria criou, né, em conjunto, claro que indireto, da Câmara Municipal. Eu queria, Thor, se possível, que você desse mais detalhes de como seria essa solução para os problemas com relação principalmente à COSIP e ao IPTU, que eu acho que são situações, né, mais graves diante de todo o escopo, né, do Código Tributário. Né, o que é que já tem pensado aí que deve ser colocado na reunião de hoje, hein? Olha,
Eu primeiro quero agradecer a Chico, dizer que Chico é uma referência, né? Tanto Chico quanto Gomes são referenciais de político, né, em qual eu me espelho. E me espelhei sempre. Eu quero agradecer muito as suas palavras, Chico. Né, e é isso aí, a minha gratidão. Mas veja, o Caio, nós estamos... pedi uma reunião hoje com o presidente da Câmara, e ele marcou a reunião com o prefeito. Iremos todos os vereadores conversar com o prefeito hoje. Iremos discutir 2 temas. Um será transporte coletivo e o outro será Código Tributário Municipal. Por quê? Porque não ficou acertado nada acerca de IPTU, ITIV, aumento de ISS. Isso não tem nada a ver com o que a gente aprovou, porque a gente votou. E a única coisa que nós aprovamos e votamos foi essa questão da COSIP, que mudou para quem consome acima de 2.000 kW, e a questão do ISS recolhido no destino, nos casos das compras com cartão de crédito, leasing. Isso é que ficou acordado e acertado. O que passar disso, nós temos que rediscutir, e a sociedade não pode pagar o preço, não é, por um erro nosso, um erro que foi ou do legislativo, ou do executivo, ou por ingenuidade, ou por pensar que a coisa seria melhor, entendeu? Ou por o Código Tributário Municipal ter sido feito por um contador, né, que aí só consegue ver número, ou uma pessoa de fora, não sei ao certo. Vamos avaliar todo o conjunto da obra, mas nós vamos ter que oferecer a solução para isso, né? Que a população não pode sofrer por um erro que é nosso. E os erros têm que ser corrigidos. E essa questão da taxa de lixo, essa questão que traz do IPTU e outras questões são erros, são equívocos no Código Tributário, porque isso não vai fazer com que o nosso município se desenvolva. Pelo contrário, há questões no Código Tributário Municipal que pode até haver fuga de capital, que pode até fazer com que empresas não se instalem no município. Há questões no Código Tributário Municipal que podem fazer com que as pessoas deixem de pagar o seu IPTU e parcelar até o seu IPTU atrasado, não é? Então nós temos que discutir com esse viés. Se a discussão foi muito rápida, né, e ela causou esse problema, nós temos agora que travar esse debate e essa discussão de forma mais tranquila e mais lenta, e discutindo com todo mundo. É importante também a gente perceber que há um erro, há uma lacuna na forma no modelo de gestão do governo municipal. Algumas coisas são discutidas com as forças empresariais, outras não, e nada é discutido com a sociedade. Então a gente precisa também rever esse modelo, e nós, enquanto Poder Legislativo, e vocês, enquanto controle social, precisamos cobrar da Prefeitura a participação popular. Porque o orçamento participativo está na estrutura do governo, mas não funciona. Entendeu? Mas eu creio que hoje nós vamos sair com algo de concreto e uma resposta para a nossa comunidade, porque o que nos deixa também muito assim angustiado é o silêncio da Prefeitura acerca desses debates. Os debates se estabelecem no rádio, e quem devia estar dando aqui as informações era a Prefeitura através da Secretaria Municipal de Fazenda. E não nós também da Câmara, claro, mas eles principalmente. E é o silêncio sepulcral. Eu não consigo compreender isso. Não compreendemos. Parece que o próprio governo é contra o projeto que ele mesmo enviou para a Câmara. É o que dá para entender, porque o desconforto realmente com a prefeitura, o desconforto com o tema que a Prefeitura expõe é algo terrível, né? E a gente tem que ter respeito com a população, com o contribuinte, e tem que tentar, de certa forma, né, explicar para o povo o que é que está acontecendo e de que forma pode ser solucionado essa situação da forma menos traumática possível. Mas, Gomes, né, Claudinha, bom dia. Bom dia, Gomes. Um abraço a você. Eu fico, de certa forma, perplexo. Eu acho a sua atitude muito sincera, acho o seu comportamento um comportamento exemplar, de assumir o erro que o conjunto cometeu, porque esse pacote de maldade, que eu nomino assim, porque na realidade foi um pacote de maldade, foi um engodo lançado talvez para desmoralizar o legislativo, porque dentro dele continha alguns sofismas, alguns elementos, ou seja, alguns ingredientes, né,
que trazia como pretexto uma boa intenção, mas o pano de fundo era um outro completamente diferente, porque além de prever um IPTU progressivo que pode confiscar o imóvel daqueles que compram a longo prazo para pagar durante um período da sua vida e depois construir a sua casa, traz um aumento abrupto na taxa de iluminação, principalmente para empresários, e a classe empresarial é quem gera emprego e renda para a cidade, e mais de 50%, Todininha, dos empregos, do produto interno bruto, não é proporcionado por essa classe que penso eu, que deveria tratar com um pouco mais de respeito. Nas tratativas que se deu na Câmara de Vereadores, uma parcela significativa sempre tinha dificuldade porque alegava que não se podia confiar na palavra do governo, né? Que o governo falava uma coisa, mas não assumia os seus compromissos. Então praticou agora, depois de se eleger, menos de 30 dias, né? Um estelionato eleitoral, traz esse pacote de maldade que, na minha visão, não é por ingenuidade, mas é por má fé, porque ele contém uma série de elementos nocivos ao conjunto da sociedade, principalmente ao pobre, embora diga que não, né? E eu fico pasmo porque nós passamos na Câmara de Vereadores em 2000, meu tempo já passou, eu não gosto de estar me referindo a isso, eu fui relator da Comissão de Justiça, Redação e Direitos Humanos. Então eu dei 118 pareceres, né, em projetos. Nunca um projeto votou por ser inconstitucional ou passou com o meu parecer com equívocos como esse. Então me parece que houve uma falha tremenda, eu não sei se intencional, do presidente da Câmara de Vereadores, que a essa altura já estava eleito e era o vice prefeito, que iria inclusive manusear esses recursos no mandato que assumiria a partir de 1º de janeiro. A gente não sabe, eu não quero imputar isso ao Roberto Torres, porque ele sempre foi uma pessoa que, nas tratativas que eu tive com ele, as tratativas sempre foram republicanas. Então eu prefiro sempre deixar aqui o ônus da dúvida para as pessoas do que condená-las, mas é inadmissível que o governo tenha feito isso com a sociedade de Alagoinhas, retribuindo assim o voto que ele pediu, que era para melhorar, para consertar o seu mandato pelos estragos que fez nos 4 anos, e a sociedade de Alagoinhas acabou lhe concedendo isso. Ele traz um presente de grego desse. Então a pergunta que fica para você, Vitor, é a seguinte: como fazer? Porque somente reunir é pouco, já que a lei já foi aprovada, certo? E a partir do momento que a lei é aprovada, ele vai querer agora renunciar à receita prevista, e o que inclusive é um transtorno total para a sociedade, porque em época de pandemia, mesmo que o governo quisesse e precisasse majorar uma série de preços, vamos usar essa expressão do comércio, uma série de preços, mandava o bom alvitre que ele esperasse a pandemia passar, e em um projeto como esse, que você bem falou, que é desde 2001, que estava defasado, era necessário que se discutisse pelo menos uns 2 meses com toda a sociedade, com todos os setores, para que não penalizasse da forma que penalizou. Então, eu não sei como é que você vê aí a possibilidade de uma saída, porque basicamente o código teria que ser revisado como um todo e modificado. E olha que os efeitos já começam a acontecer. Eu conheço também um empresário, que não é esses grandes empresários todos, que pagou, parece que 140 ou foi 145 reais em um mês, e agora pagou R$1.500 de taxa de iluminação pública. Veja que os empresários já estão com a cuia na mão por conta da pandemia, por conta do fechamento irresponsável do comércio no país inteiro, né? E ainda vem em Alagoinhas mais isso. Então eu te pergunto, como é que você vê, do ponto de vista institucional, a possibilidade da resolução desse problema? Porque, na minha avaliação, teria que judicializar e teria que se entrar na justiça para se revogar o código. Agora, como fazer isso? Ou suspender os efeitos, né? Pelo menos do ponto de vista urgente, né?
isso, como fazer isso, declarando a incompetência da Câmara de Vereadores nesse ato falho que ela cometeu? Gomes, com certeza nós vamos encontrar uma forma jurídica para resolver essa situação. Mas hoje nós vamos sair com essa informação. Amanhã eu devo ter informação já mais concreta, não é? do que é que a Prefeitura está pensando, né, em fazer, do que é que a Câmara está pensando em fazer, para que a gente possa resolver essa situação. Em relação à COSIP, já está certo. Conversei com o Roberto Torres, não tem condição de manter da forma como está. O cálculo que eles fizeram e o perfil econômico das empresas que eles disseram ter não se comprova nos resultados já do mês de abril. Então isso vai ter que ter uma solução para isso. Não vai ser considerado, no momento oportuno agora, renúncia de receita, porque essa receita ainda não entrou nos cofres públicos. Então não vai ser renúncia de receita. Não é? Então agora nós temos que conseguir regularizar essa questão do código o mais rápido possível. O que é que Rosiane Conceição, da Secretaria Municipal de Fazenda, né, se comprometeu? Em diversas contribuições, taxas e impostos, tributos, e ela não vai cobrar por enquanto. Vai segurar até que a gente possa discutir novamente e aí tentar resolver. Ou seja, é por isso que eu digo que eu sinto uma vontade na Prefeitura em resolver a situação. Porque talvez, pelo que eu estou percebendo, nem eles sabiam do teor, de todo o teor do código. Pelo que eu estou percebendo. Ou dos impactos que esse Código Tributário Municipal iria causar na sociedade como um todo. Não sei se foi da cabeça do Daniel Grave, não sei como é que isso aconteceu. Mas hoje nós vamos ter uma informação concreta acerca disso. E amanhã, claro, ou nós da Câmara ou a Prefeitura, né, podemos dar uma informação mais concreta, mais objetiva e dentro da realidade que pode acontecer. São 7 horas mais 46 minutos. Eu agradeço sua participação no programa hoje, sua coragem de ter vindo aqui, de ter feito a meia-culpa. Né? Ninguém vai chorar porque a Inês está morta, né? Ninguém agora a gente vai resolver, né, trazer uma solução para essa. Eu fico muito feliz, inclusive, né, de saber que hoje vai ter uma reunião já e já deve ter uma solução para essa situação, né? Já acende uma luz no fim do túnel. A gente vai esperar para saber o que é que vai ser resolvido, mas de antemão, né, eu deixo o programa à disposição, não só de você, mas dos vereadores, da Câmara de Vereadores de Alagoinhas, também da própria administração municipal, para que possa, né, informar a nossa população, né, o que será daqui para frente, né, com relação ao Código Tributário Municipal. Valeu, Caio, eu que agradeço. Amanhã eu me comprometo hoje à noite, em ligar para você e já dizer alguma solução, né, do que aconteceu, do que foi discutido, certo? E eu quero só mesmo agradecer. A minha relação com a sociedade alagoense, ela é de parceria e confiança, né? E essa confiança e essa parceria, ela tem que ser completa. Então, eu confio na sociedade alagoense. E se ela confia também em mim, ela tem que saber quando eu acerto, também tem que saber, né, quando eu erro. Mas eu quero agradecer a todos vocês. Obrigado, Chico. Muito obrigado, Gomes. Muito obrigado, Caio. Né, e amanhã teremos uma resposta para esse grave problema que tem trazido diversos transtornos para a nossa sociedade alagoense. Valeu, Tó. Tem um ouvinte na linha?